pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre projetos de paginação de gesso. Bom, mas antes aí da Michelle mostrar um pouquinho lá no projeto como ela faz todos os detalhamentos e antes do Matheus ir lá para a obra com vocês para mostrar também alguns cuidados, vamos relembrar aqui alguns nomes, algumas definições para que facilite para vocês. Eu acho que o primeiro nome que muitas pessoas se perguntam e muitas pessoas, principalmente clientes, ficam perdidos quando nós comentamos é sobre o que é o bendito pé direito. Bom, vamos por partes. Pé direito, então, é o nome que nós damos à altura entre piso e forro. Então, é a altura útil ali, a altura livre que nós temos entre o acabamento do piso e a parte de baixo do forro. Vou deixar uma imagem aqui para vocês conseguirem entender melhor. Algumas pessoas chamam também de pé esquerdo aí a altura que nós temos entre o piso da parte inferior até o piso do pavimento superior. Então aí temos essas definições. Por que é importante essa questão de pé direito e saber qual é a altura livre, a altura útil que o seu cliente ele quer para o seu projeto? Por quê? Quando um cliente chega até você e diz que ele quer, por exemplo, 2,80 de pé direito ou 2,80 de altura livre, nós temos que entender que no momento de fazer um projeto estrutural, por exemplo, nós temos que considerar essa altura abaixo da maior viga. Porque, por exemplo, se o pessoal vai querer colocar um gesso ou algo do tipo, com certeza seu cliente não vai querer que as vigas fiquem aparecendo. E aí, se você colocar 2,80, que foi o que ele pediu, na parte de baixo da laje, essas vigas elas vão aparecer. Por isso a gente tem que ter bastante cuidado na hora de definir isso e de passar também essas informações para os outros projetistas, como por exemplo nesse caso o projetista estrutural. Só para eu sentir a qualidade do ligado. Agora já entrando aí na questão do gesso mesmo, os forros de gessos eles podem ser feitos de duas formas, ou com gesso comum ou com gesso acartonado. O gesso comum ele é constituído por placas de gesso. São placas de 50 por 50, 60 por 60, vai variar, e a espessura média de 2 centímetros. Então elas são bem grossas, justamente porque é só gesso. Essas placas elas possuem alguns encaixes entre si e elas são fixadas na estrutura por arames. Elas são mais baratas, né, para você comprar, mas a execução ela é um pouquinho mais trabalhosa. Já o gesso acartonado, ele é feito por uma placas maiores agora, de 1,20 por 1,50 por 1, vai depender também. Essas placas elas são constituídas por um núcleo de gesso com alguns aditivos e revestidas por um papel cartão. Essas placas elas são fixadas na estrutura por perfis metálicos e justamente por serem maiores, por serem feitas com perfis metálicos, a execução ela é bem mais rápida do que se comparado ao gesso comum. Cortineiro, sanca e rebaixo. Bom, o cortineiro é um rasgo, digamos assim, que nós deixamos no gesso no local onde vai descer a cortina. Então, normalmente é feito em cima de janelas, em cima de portas, onde a gente vai conseguir colocar a cortina e essa cortina, né, a parte da fixação da cortina, o trilho, ela vai ficar acima do gesso, então ela vai ficar escondida. Então a gente chama de cortineiro. Também pode variar de vários tamanhos, isso vai depender do gosto também do cliente. Os rebaixos e as sancas são diferentes. As sancas elas são normalmente rasgos também, mas eles só podem ser para várias funções. Você pode fazer uma sanca para iluminação, uma sanca para um detalhe, enfim. Existem uma variedade de tipos de sancas, sancas curvas, sancas invertidas, enfim. São muitas opções. E os rebaixos também, ao contrário das sancas, né, que são recortes, então que a gente sobe
ao nível do gesso, os rebaixos é o contrário. A gente baixa, então, em alguns pontos o nível do gesso para também fazer algum detalhe de iluminação, algum detalhe arquitetônico. Isso vai depender aí do cliente, do arquiteto, do projetista. Outro nome que costuma aparecer muito e que os clientes também não entendem é quando nós falamos entre gesso tabicado e gesso com moldura. Afinal, o que é essa tal tabica? Bom, a tabica é uma estrutura metálica, né, um perfil metálico que que é colocado entre o encontro do gesso e a parede. Então, nós temos a parede, nós vemos com gesso aqui, e nesse encontro nós colocamos esse perfil metálico, a tabica. Esse perfil metálico ele justamente serve para ser como se fosse uma junta de dilatação entre o gesso e a parede, já que são materiais diferentes e eles possuem dilatações diferentes, então evitando que o forro ele trinque. Quando nós fazemos um forro com moldura, nós não precisamos pôr a tabica. Na verdade, não é que a gente não precisa pôr a tabica. Simplesmente é deixado um espaço entre a parede e o gesso, né, um espaço aberto mesmo, e o forro ele faz esse acabamento. Então, ele vem por baixo, fechando esse vãozinho que a gente deixa. Você pode colocar a tabica e pôr a moldura por baixo, ou deixar só simplesmente aberto ali, com a moldura fazendo esse acabamento. Agora que vocês já entenderam um pouquinho aí desse vocabulário da área de gesso, de projetos de gesso, a Michelle vai mostrar para vocês lá no projeto como ela faz todo o detalhamento e o Matheus vai mostrar para vocês na obra quais os cuidados que a gente tem que ter e como que fica isso depois de instalado, depois de acabado. Bom, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto para gesso e detalhamento. O projeto de gesso, ele não é um projeto tão complexo igual aos outros, como a gente já viu por aqui, mas tem alguns detalhes que são de extrema importância para que não ocorra erro nenhum lá na obra. Uma coisa que você não precisa se preocupar é de ficar detalhando lá placa a placa de gesso ou onde serão as amarrações. A gente precisa entender quais são as informações necessárias e quais são as informações que às vezes são só encher linguiça, porque esse detalhe de tipo como vai ser a amarração da placa, a equipe que está executando vai saber muito melhor que você. Então, só os detalhes que são de extrema importância para que realmente saia do papel como deve ser que a gente coloca aqui na planta, tá? Então, você está vendo aqui e a primeira coisa que a gente faz é desenhar em planta baixa, para que quem vai executar entenda onde vai e onde não vai o gesso. Na planta baixa, os ambientes que tem rebaixo, a gente vem aqui e escreve rebaixo em gesso com dilatação, sem aplicação de moldura e a altura do pé direito. Se fosse com aplicação de moldura, eu colocaria aqui e não colocaria a parte de dilatação. Se fosse só moldura, eu colocaria que não teria rebaixo. Então, você só especifica como é que você quer que seja o resultado final. E não esqueçam de colocar a altura do pé direito, tá? Olha só, outra coisa que é importante aqui, identificar onde vão os cortineiros, tá? E aqui, uma coisa que é de extrema importância, que deve constar na planta de gesso e também lá na planta baixa, para não ter erro, é a questão do acabamento do cortineiro. Nessa situação, a gente tinha uma elevação muito alta. Quando a gente tem esse espaço entre o gesso e a laje acima de 20 centímetros, a gente já não consegue entrar com a mão para colocar um trilho, uma cortina, para dar acabamento da manutenção. Então, nessa situação, a gente está prevendo o acabamento em gesso com um reforço para o cortineiro. Se eu não tivesse o acabamento em cima em gesso, eu precisaria colocar lá na planta baixa de arquitetura que eu preciso rebocar essa parte. Porque senão a equipe de obra não vê essa parte aqui de gesso, porque é uma equipe especializada em gesso que vai colocar. E eles não deixam o reboco. E daí você acaba tendo um problema, porque você não rebocou, o pessoal do gesso não colocou o gesso e fica lá a laje sem acabamento. Então, isso daqui é de extrema importância que você coloque lá. Onde você vai ter rebaixo, você identifica o tamanho do rebaixo, você coloca o tamanho da moldura. Aqui a gente tem especificado que vai ficar na laje. Então, tudo isso são pequenos detalhes. Então, anota lá, ó. Sempre identificar cortineiro, qual vai ser o acabamento desse cortineiro. Sempre identificar os rebaixos,
se vai ter moldura ou não, onde estarão as tabicas, se tem dilatação ou não, tá? Que são pequenas informações, mas que fazem toda a diferença lá no dia a dia da obra. Aqui, a gente fez todo o detalhe em planta baixa, a gente também colocou aqui, ó, o detalhe da moldura, e também a gente fez a planta baixa com as cotas para orçamento, para execução lá na obra, sem dar erro nenhum. E aqui também, ó, a cota do detalhe da moldura. Então, isso aqui são detalhes de extrema importância que, para ser executado, precisa conter em uma prancha de gesso. Além das plantas baixas, a gente vem aqui e faz os cortes. Mesmo que a gente trabalhe com vista lá de paginação e tudo mais, que apareçam o gesso, aqui a gente coloca exclusivamente os cortes do gesso, para que não reste dúvida de como deve ser executado. E aqui de novo, olha o detalhe que eu falei aqui para vocês, ó. Acabamento em gesso com reforço para cortineiro. Acabamento em gesso com reforço para cortineiro. Esse acabamento de no máximo 15 centímetros. Então, todos os detalhes. Olha aqui, ó, de novo, o acabamento. Aqui os rebaixos, o detalhe da moldura. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. O que eu gosto de fazer, além desses detalhes do gesso, é fazer uma imagem onde mostre o gesso em 3D. Porque isso ajuda muito na hora da execução. Então, sobre gesso, a gente não tem nada tão aprofundado. É o básico ali que precisa de informação para que não ocorra erro nenhum lá na obra. Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gesso, a parte do revestimento de forro. Só para explicar, a gente não está usando EPI porque essa obra está sendo entregue agora, então nós estamos num ambiente mais seguro, né? A gente sempre usa todos os equipamentos, mas para esse vídeo não vai ter necessidade. Então aqui nós estamos num ambiente de banheiro, para explicar para vocês um pouquinho sobre como é que é feito a parte de instalação do forro de gesso. Vocês podem conferir. Esse forro ele tem 3 características que vocês vão poder observar, na verdade 4. Ele tem a característica do rebaixo, a característica do forro liso, que acompanha só o mesmo nível da laje, ele não tem variação do nível. Ele tem a característica das molduras e tem a característica das juntas de dilatação. Então vamos explicar um pouquinho de cada um. É o seguinte, esse forro especificamente ele é feito com placas de gesso comum. São placas que geralmente vai depender do fabricante, mas geralmente elas vêm em 60 por 60. Elas são feitas um processo um pouco mais artesanal. Ela é uma liga que vai ter gesso e algumas fibras orgânicas e sintéticas para poder fazer a placa e a cura e a secagem dela, né, para poder dar liga e a união e deixar ela rígida. E é feito um processo mais manual artesanal de instalação, que é geralmente sem tarugamento, é só feito com os alinhamentos e fixada com arame parafusados na laje, né? É feito o parafusamento de uma haste fixadora na laje, é amarrada essas placas, né? Nos vídeos anteriores vocês já puderam acompanhar essa explicação um pouquinho melhor. E é feito a união de cada placa 60 por 60 com uma própria argamassa feita de liga de gesso. Então ele é um processo um pouquinho mais artesanal, porém é muito eficiente. O gesso comum, a gente às vezes pode pensar que ele é muito inferior ao cartonado, porém não. Cada um tem um uso mais específico ideal. Então quando você vai usar em ambientes residenciais e você não vai exigir uma velocidade muito grande de instalação, você não vai exigir um rebaixo muito pequeno entre a laje e o forro de gesso, é interessante colocar o gesso comum, porque ele é mais barato de ser instalado, o acabamento dele fica tão bonito quanto e principalmente ele tem uma propriedade acústica muito boa, muitas vezes até melhor do que as placas em drywall. Só voltando então um pouquinho sobre aquelas características que a gente explicou no início, depois a gente volta a especificar algumas coisas a mais.
relação à questão das molduras, vocês percebem que tem as molduras, tanto essa moldura externa, quanto uma junta de dilatação convencional com uma temperatura muito mais do que outros materiais. Ele trabalha mais do que a cerâmica, trabalha mais do que o reboco, né, feito de argamassa com cimento. Então ele tem essa problemática. Muito comum você escutar pessoas que têm forro de gesso, principalmente o forro de gesso comum, de placas comum em casa, escutar dá aqueles barulhos, ele estala durante a noite, né? Isso aí se chama variação térmica. Ele tem uma capacidade boa de fazer essa dilatação sem trincar, porém, nos encontros com alvenaria, ou mesmo em distâncias muito longas, né? Acima de 5, 8 metros, é ideal que ele tenha juntas de dilatação. Quando a gente faz essa moldura, ele fica livre em cima e mantém-se a junta de dilatação, porém ela está escondida. Ela vai ficar escondida embaixo dessa moldura. Então, essa moldura nada mais do que um acabamento estético. Ela vai ter vários modelos, ela vai ter várias espessuras, alturas, enfim, só para vocês entenderem que ele não fica sem a dilatação por causa da moldura. Agora a questão da dilatação, também chamada de tabica. Ela pode ser feita metálica ou do próprio gesso. Então essa aqui vocês podem conferir que ela é feita de gesso mesmo. Ela é uma junta que ela vai ficar num nível acima do resto do forro e ela serve para quê? Ela serve para trincar. Você percebe que essa junta aqui, ó, ela fica um pouquinho mais escondida. Hoje em dia é muito popular ser utilizada, o pessoal da arquitetura tem gostado muito. Ela fica para poder, de fato, quando tiver alguma tensão muito grande, uma tensão mecânica muito grande, ela vem a trincar ali e ficar escondida. E depois é feito o reparo, né? Uma manutenção aí periódica, junto com a pintura, é feito o reparo dela. Então, essa junta de dilatação, antigamente ela era simplesmente uma junta de dilatação, que depois era tampada. Hoje em dia as tabicas vêm um pouquinho mais de largura, chamado L, né? Que é o L da tabica, fica um pouquinho maior ou menor, para poder fazer os acabamentos conforme os projetos. Só a gente vem aqui então um outro ambiente para poder mostrar para vocês uma questão diferenciada também da característica dos forros de gesso, que são os cortineiros. Vocês podem observar aqui, ó, você está vendo que tem o mesmo layout de moldura, porém essa moldura ela não pode encostar na parede. Por que não pode encostar na parede? Porque aqui tem uma abertura, uma janela. Essa janela vai ser coberta por uma cortina, uma proteção, para poder fazer uma proteção em questão também tanto de luminosidade, quanto também um pouco de temperatura. Então essa cortina vai ter que ser dimensionada pela arquiteta em projeto junto com o dimensionamento do gesso. É muito importante que isso seja feita executivamente. Por quê? Porque se aqui vier a ter 2, 3, 4 trilhos, a gente precisa saber para poder fazer a largura desse cortineiro. Nada adianta a gente simplesmente, vou colocar um cortineiro padrão de 15 centímetros ou de 10 centímetros. Chega aqui, a pessoa vai fazer um projeto de cortinas em camadas, né? Nós vamos fazer um blackout, uma cortina branca e uma cortina decorativa e alguma outra coisa do tipo, que hoje em dia é muito comum. Então você acaba tendo necessidade de 20, 25 centímetros ou não. Nós vamos fazer simplesmente um blackout. Então, com 5, 7 centímetros já é suficiente. Então isso tem que ser estipulado para não ficar algo estranho, né? Se não ficar compatibilizado à realidade. Você observa que aqui optou-se por fazer o mesmo layout de moldura, até mesmo no cortineiro, só foi deixado espaço no fato. Então aqui, explicando um pouquinho melhor sobre os cortineiros, a gente tem algumas problemáticas. Você percebe que além da questão das compatibilizações, das larguras que a gente falou, a gente tem os problemas da altura também. São, primeiro, tampar o trilho, que é mais tranquilo, ele não tem uma altura muito grande. Segundo, se ele vai ser automatizado ou não, porque você pode ter o trilho automatizado com motor, então você vai ter um espaço do motor que vai ser grande, ele tem que ficar embutido. Ele pode ser um motor com um eixo vertical, porém o ideal é que seja um eixo horizontal, que ele fique embutido no cortineiro. E o principal problema é qual é a altura desse forro. A gente ainda não entrou para falar sobre a altura do forro, mas já adiantando. Esse forro, dependendo do tipo de acabamento que você vai querer, se você vai querer que ele tampe tubulação, se você vai querer que ele fique abaixo da viga, no nível da viga, ele vai variar muito a altura conforme o projeto executivo vai nos trazer.
Se a gente tiver um forro muito baixo, fica complicado que a gente faça a fixação desse cortineiro lá na laje. Tanto porque dificulta a parte de você ter que fazer um acabamento de reboco e vão ter que fazer toda uma estrutura lateral de contenção até chegar lá na laje. Isso vai ser 30, 40, 50 centímetros, dependendo da determinação do projeto, quanto a questão mesmo executiva, né? Dificulta para o pessoal depois instalar essa cortina lá em cima, fica complicado. O que é feito? E nesse caso aqui foi feito, ele é feito um revestimento do próprio material do gesso, é uma placa de gesso, porém ela é reforçada. Então aqui vocês podem observar que ela está num nível diferente do forro normal, então ela foi feita especial, ela não veio alinhada, ela foi feita especial, reforçada para a instalação da cortina. O que isso quer dizer? Ela é feita, daí ela é feita com material de envergamento metálico, né, com perfis metálicos ou de madeira, nesse caso metálico, para dar sustentação para a cortina conseguir ficar justa sem abaular ou mesmo sem essa parte desse revestimento de gesso vir abaixo. Por fim, uma característica que a gente conversou já no início do vídeo, que são o gesso comum e o gesso acartonado, né, erroneamente chamado de drywall, né, mas ele é o gesso acartonado. Ele vai ser, além dos fatores que a gente já explicou, de rapidez, velocidade, limpeza, o gesso acartonado vai trazer também maior limpeza, melhor fixação, mais durabilidade, para uma área comercial, para um ambiente de um uso um pouquinho mais digamos assim, intenso, a gente já começa a recomendar mais o drywall, né, o gesso acartonado. A questão do gesso comum, como eu falei para vocês, é muito legal nas casas, ele serve muito bem, diminui o custo e tudo mais. E a gente volta agora a explicar a questão dos rebachos dele. Qual que é a diferença, então, principal? O gesso acartonado, ele vai te dar a possibilidade de você ter um espaço menor de rebaixo. O que acontece? Você tem a tua estrutura toda compatibilizada para você ter as vigas embutidas, você não tem nenhum recuado aparente e você quer aproveitar o máximo do pé direito. Então veio lá em projeto o máximo possível do pé direito para ser aproveitado. Para você não ter que aumentar o nível desse pé direito por causa do rebaixo do gesso, o drywall ele consegue chegar até 5 centímetros de distância da laje, muito próximo. Por quê? Porque os perfis metálicos, os entalhamentos que vão estar fixados na laje, possibilitam que a fixação desse material seja feita de maneira externa. Então, o instalador vai pegar a placa, vai parafusar e vai fazer todo o trabalho externamente ao envergamento. O gesso comum não, como a gente explicou no começo, ele é feito com fixação com arames e depois é feito o acabamento das juntas. E o que acontece? Toda fixação de placa precisa ser colocada, fixado o arame e esse arame fixado na laje, naquele perfil. Então esse movimento exige o quê? Que a mão do trabalhador sempre esteja entrando dentro do forro conforme ele vai sendo instalado. Então esse espaço para se trabalhar, para ter uma instalação adequada, ele vai começar a passar de 10, 12 centímetros. Então você já tem essa diferença de altura, que o gesso comum começa a ser um